E aí, fião? Nós vamos falar aqui agora, não é? Já que está sendo Marcelo D2 e Planet Ramp ao fundo, fião, da Belt and Road Initiative, ou BRI, a nova rota da seda. Aí, professor, então o senhor colocou aí a música para uma mensagem subliminar? Não, filho, que eu até acho que a música do culto do D2 é essa aí, entendeu? Pela batida e tal. Mas eu vou desligar, porque senão vai ter aqueles politicamente corretos que não faz porcaria nenhuma na vida para encher o saco, tá ligado? Como eu não tenho muita paciência com esse politicamente correto, a gente vai começar a nossa aula aí. É nóis. A paradinha louco abriu aí para apagar ali, senão os caras vão me xingar aqui. Então, fião, é o seguinte: famosa nova rota da seda da China, certo? Se é uma nova rota da seda, você tinha uma rota da seda original. E quando você pega dentro dos seus livros de história, dos seus alfarrábios de história aí, você encontra que esta rota da seda já existia há uns 22 séculos atrás, abrangendo a parte da China, abrangia a Índia, abrangia a região para cá da Mesopotâmia, do Oriente Médio, chegava até a Somália, pegava esta parte da Ásia Central, né? Você tinha ali o Afeganistão, toda aquela rota ali da Ásia Central, pegando aqui as repúblicas turquestânicas de hoje, da União Soviética, na época não era, chegavam até mesmo aos portos europeus, passavam pelo Egito Antigo. Essa era a rota da seda. Seu professor de história vai se aprofundar com isso. Então era uma rota realmente de grande comércio. E a China, com ele, novamente ele, Xi Jinping, como eu já falei para vocês, gravem este nome que deverá, como eu falei para vocês, considerar o terceiro pilar, né, da China pós-revolução socialista. Mao Tse Tung, Deng Xiaoping, Xi Jinping. Xi Jinping lança, se não me falha a memória, posso estar enganado, em 2013, né? O famoso projeto da China, One Belt, One Road, né? Onde nós teríamos aqui One Belt, One Road, um cinturão, né? Um caminho, algo mais ou menos assim, onde a China começaria novamente a ser a protagonista mundial de uma rota comercial poderosa. A China, que hoje deve perfazer aí hoje em cerca de 13, 14, 15% do comércio mundial, transformando-se já na maior potência comercial no século 21, ultrapassando a Alemanha em 2010 nas exportações. Então a China vem engolfando todo o processo que tem direito. E aqui nos complexos rodoferroviários e navais, a China fala de uma nova rota, onde aqui você sai da China, passa pelo porto de Singapura, vai para a região da Indonésia, não é? Vem aqui para a região da Índia e depois chega aqui na região da África, provavelmente no Quênia, em Nairobi, e aí daqui você parte passando aqui pelo Estreito pelo Canal de Suez, atingindo aqui as áreas da Europa, passando pela Ásia Central, vindo até Moscou e depois aqui alguns países europeus que já também aceitam, como Itália, Grécia, Polônia, aceitam a fazer parte dessa rota poderosa, essa rota comercial poderosa. Além do mais, não é colocado aí, você tem que entender o seguinte, que essa rota da seda, ela vai se esticar aqui, esticar é complicado, ela vai cada vez mais buscando que a América Latina, seja a América Central como a América do Sul. Então fazendo com que a Índia, né, dentro desse processo todo, seja a grande protagonista mundial. Lembrando aos senhores que esta rota deverá estar, pelo menos grande parte dela, ou talvez toda implementada. Existe uma data em 2049, quando ocorrerá o centésimo ano
da Revolução Socialista Chinesa, que todo mundo sabe, não é? A cargo ali sob a liderança de Mao Tse Tung ou Mao Zedong. A China vem investindo cada vez mais pesado em países fora do contexto desses países emergentes e centrais. Repare que a China vem com os dois pés aqui no continente da África. Lógico, a África, o grande potencial mineralógico de recursos minerais da África que saem baratos para a China. E a China tem uma diferença muito grande dos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui isso aqui, porque senão vou sair fora da angulação. Beleza. A China, diferente dos Estados Unidos, ela tem uma situação de não intervenção dentro dos conflitos africanos, intervenção como os americanos ou europeus faziam. Já temos alguns vídeos nossos sobre a origem dos conflitos africanos que falamos isso, da origem desses conflitos que remontam provavelmente ao século XIX e até antes, mesmo antes do neocolonialismo. Mas a China entra pesado aqui com recursos minerais vendidos a ela. A China vem cada vez mais se aliando a quem? A Rússia, por incrível que pareça. Temos um vídeo onde falamos do amor e ódio da Rússia, né? A Rússia cada vez mais vendendo minérios, gás e petróleo, diga-se de passagem, para que a China possa dar cada vez mais impulsão ao seu processo industrial. A China se aproximando da globalista União Europeia. E você sabe bem, já falamos isso, que no mundo atual vivemos uma polarização muito grande entre globalistas e antiglobalistas. E os antiglobalistas liderados por Donald Trump e Vladimir Putin. Então, mesmo os países europeus reticenciosos, com certo receio, começam também a entrar. Até porque a Rota da Seda moderna deverá chegar até o maior porto da Europa, o Porto de Roterdã. Lembrando aos senhores que o Porto de Roterdã já faz tempo que não é o maior do mundo. Inclusive não está nem entre os 10 maiores do mundo. Hoje, os 10 maiores portos do mundo, creio eu, os 10 ou 9 estão no sudeste da Ásia e da China. Então, para mostrar a força comercial desse local. Então a China vem. A China tem um problema, já falamos aqui com a Índia, mas isso não descarta a possibilidade de integrar a Índia também nesse sistema. A Ásia Central, que pode muitas vezes parecer um ponto de tensão, pode ser que a China comece a se aliar a ex-países que faziam parte do bloco soviético. Então vocês veem que a China vem investindo pesado. Só para você ter noção, de 2005 a 2018, creio eu, vou arredondar os números, a China investiu cerca de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões. Isso é mais de 10 vezes o que os americanos investiram na reconstrução da Europa no Plano Marshall, filho, que foi o grande plano de reconstrução da economia europeia no pós-Segunda Guerra Mundial, que depois veio surgir a União Europeia, surgiu o OECE, que é a Organização Europeia de Cooperação Econômica, que é considerada a gênese do mercado comum europeu e depois da União Europeia. Então vejam que a China vem investindo. No Brasil, ano passado, posso estar enganado, houve investimentos da China de em torno de 2 bilhões de dólares, principalmente em algumas áreas, como por exemplo a energia elétrica. Se você mora aqui no estado de São Paulo, você está vendo cada vez mais a China chegando e comprando aí, não é, as privatizações de usinas hidrelétricas. Pagamos energia. Se você é militar, você sabe. Quando tem um plano de chamada, você é militar, então vamos voltar. Quando você tem um plano de chamada, o primeiro lugar, fora o seu quartel, que você deve proteger são as hidrelétricas. Porque as hidrelétricas, elas geram energia. Aqui na região da área 017, a primeira coisa que você vai, aqui você tem alguns tiros de guerra, em Votuporanga, Jales e Tanabi. Mas Votuporanga e Fernandópolis e Tanabi, desculpem. E aí Fernandópolis e Votuporanga, no plano de chamada, eles vão para onde? Usina hidrelétrica de Água Vermelha. Você bombardeando uma usina, você causa o caos. E o que a China está fazendo? Comprando as usinas hidrelétricas brasileiras. Além do mais, se você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê chinês demais, principalmente ligado à questão do petróleo, empresas de petróleo, não é? Além do mais, a China também vem começando a sua aproximação, como o pessoal fala, predatória na agroindústria. Não estranhe que se daqui a algum tempo algumas das gigantes
empresas brasileiras começaram a pertencer ao capital chinês. Fora isso, a China, então a China também, ela vem, isso é importante. A China, diferente de alguns países europeus e mesmo Estados Unidos, ela empresta dinheiro a países periféricos que são maus pagadores, um risco muito grande. É o caso, por exemplo, de países africanos e da América Latina que recebem vultosos investimentos da China, não é? E a China, ela faz aquela parcela, entre aspas, né, um negócio da China, e sem interferir na política interna, mas colocando cada vez mais dinheiro nesses locais. Lógico, pegamos o caso do Sudão do Sul. O Sudão do Sul, que foi o último país da África, nós temos nosso vídeo lá sobre os conflitos africanos, ele é rico em petróleo. E quem é o grande parceiro? A China. O nosso maior parceiro comercial, ou seja, o Brasil, tem como maior parceiro comercial a China. Foi por isso que na época que Barack Obama foi eleito, ele se aproximou da presidente Dilma Rousseff, tá? Ele se aproxima da presidente Dilma Rousseff para estreitar os laços, para não perder uma primazia, mas já tinha perdido a primazia os Estados Unidos de grande negociante com o Brasil. Repare bem, a China vem cada vez mais. A China, não só com esta rota da seda, como o pessoal fala, a China vem fazendo o quê? Ela vem na América Latina sendo uma grande pedra no sapato norte-americano. Seja porque a China tem um projeto de construção de um canal chamado Canal da Nicarágua. Você sabe que você tem um canal chamado Canal do Panamá, que foi construído no começo do século XX. Isso aqui seria o Panamá, aqui a Colômbia. Esse canal ligava o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, ou seja, encurtava as rotas da costa oeste americana para a costa leste americana e vice-versa. E essa ali é uma área de influência, tanto é que você tem ali, se não me falha a memória, a 4ª Frota Naval, a 4ª Frota dos Estados Unidos, que cuida do Caribe ali, daquela região do Caribe. Então veja bem, a China vem se aproximando, cada vez mais de países como a Venezuela. Você vê que a Venezuela, o Maduro não cai, não é? Não cai mesmo. E você sabe melhor do que eu que hoje ele conta com o apoio da Rússia e da China, e ele mantém-se no poder e vem aumentando cada vez mais a compra de produtos, as commodities brasileiras como soja, carne de frango, carne de gado, ferro, óleo bruto, que vão para a China, né? Em detrimento muitas vezes do mercado consumidor brasileiro. Isso é importante notar. Os países ricos geralmente, os países considerados centrais, eles produziam primeiro para a sua população, para depois exportarem. Aqui no Brasil nós produzimos, a nossa agroindústria é poderosíssima. Temos alguns vídeos onde nós mostramos o poder da agroindústria brasileira. É só procurar na playlist Agricultura e Pecuária, né, e Extrativismo Vegetal do nosso canal. Mas nós ficamos ali, né? O pequeno produtor rural, o médio produtor, muitas vezes tem dificuldade de créditos a juros módicos, a juros pagáveis para os bancos. Mas voltando aqui à China. Então a China tem esse projeto todo de domínio. Por isso que isso bate de frente com quem? Com os Estados Unidos. Por isso que nós falamos que a nova Guerra Fria, ela tem 3 pilares: Estados Unidos, China e Rússia. Estados Unidos e China, uma guerra comercial; Estados Unidos e Rússia, uma guerra militar. Já falamos que a China está bem atrás da Rússia aí, tá? E vamos, então vocês entendam que essa nova rota da seda, não é? Ela poderá ser o grande projeto mundial para o século 21, quiçá 22. Mudando então o protagonismo comercial dos Estados Unidos para a China. Então dá uma paradinha, louco, Abreu. Então, fião, concluindo, fizemos aí acho que 9 vídeos sobre atualidades chinesas. 9 ou 8, não interessa, 8 ou 9. Então, filhão, é o seguinte: cuidado que China poderá ser matéria recorrente de vestibulares. Como eu sempre falo, o canal é gratuito, não cobra nada. Infelizmente não somos monetizados, porque não conseguimos atingir as 4.000 horas anuais que o YouTube fala para fazer. No começo eu tinha a doce ilusão, mas como eu não tenho um carisma cibernético, filhão,
Então vai ficar como um acervo aí para as próximas gerações. Então, de olho sempre na China. China, matéria, como eu falei para vocês, é em todos os vestibulares. E aí eu estou curtindo aí o Marcelo D2, Planet Ramp das antigas, tá? E vê quando você coloca o comentário, coloque com educação, porque eu não entro na sua casa com escatologias, nem apologias, e muito menos com falta de educação. Como eu sempre falo, o acesso ao conhecimento tem que ser democrático a todas as pessoas, ok? Tamo juntos, fião, e da China, creio eu, encerramos a saga sino-chinesa. Bom, se já é sino, já é chinesa. Tamo junto, já é.